Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e este é o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisado sempre dentro de uma visão de mundo cristã, uma visão de mundo bíblica. E no programa de hoje nós vamos tratar sobre os ataques vergonhosos desferidos contra a doutora Damares Alves, ministra da pasta de Mulher, Família e Direitos Humanos do futuro governo Bolsonaro. Nesta semana, um dos comportamentos mais vis a que um ser humano pode chegar aflorou na grande mídia brasileira, revelando a baixeza moral de muitos colegas de imprensa. Me refiro aos ataques que foram desferidos contra a doutora Damares Alves, evangélica, pastora, era da Igreja Quadrangular, hoje pertence à Igreja Batista da Lagoinha, lá em Minas Gerais, que por ter assumido a pasta de Mulher, Família e Direitos Humanos do governo Bolsonaro, que envolve a defesa de valores que se chocam frontalmente com aquilo que a mídia progressista defende, tem sido atacada todo dia, quase o dia todo, nesses últimos dias, de forma vil, vergonhosa, abjeta. Por exemplo, um dos primeiros ataques foi a sua proposta de fazer com que a pessoa que cometesse estupro, além de ser presa pelo seu crime, também pagasse financeiramente pelo tratamento da pessoa estuprada e, se essa pessoa estuprada resolvesse criar a criança fruto desse estupro, ele ter que sustentar financeiramente, com seus bens, com seus recursos, essa criança. Isso foi chamado por aqueles críticos da doutora Damares de bolsa estupro. Veja que coisa estúpida. Bolsa estupro, como se o Estado estivesse tirando dinheiro público para sustentar crianças que são frutos de estupro. Quando, na verdade, o que está acontecendo nessa proposta é fazer com que o criminoso pague pelo sustento daquela criança, isso se a mãe quiser criar a criança, porque ela pode, por exemplo, encaminhá-la para adoção. Mas aí a coisa piorou logo depois. Na ânsia, na obsessão de tentar acabar com a credibilidade da doutora Damares, colegas de imprensa começaram a fuçar todo tipo de vídeo de informação que podiam ter sobre ela, tentando encontrar alguma coisa que manchasse a vida dela, e aí descobriram um vídeo de 2 anos atrás, de um testemunho em que ela dá em uma igreja, de quando ela pensou em suicidar-se. Ela, para quem não sabe, foi estuprada dos 6 aos 8 anos de idade por seu tio, isso sem seus pais saberem, e ela, aos 10 anos de idade, pensou em suicidar-se. O estupro foi tão violento que, inclusive, ela, depois que cresceu, soube que perdeu a possibilidade de ter filhos por causa desse estupro seguido. Foram 2 anos em que ela foi violentada, abusada, e aos 10 anos de idade ela pensou em suicidar-se, subiu então numa goiabeira para ali tomar um veneno de rato para poder então dar cabo de sua vida. E quando ela estava prestes a fazer isso, ela então teve uma visão, ela viu Jesus ao pé daquela árvore, e ele subiu aquela árvore, e ela, como uma criança, reagiu, dizendo, não, não, você pode cair, cuidado. E Jesus sobe naquela árvore e abraça ela, e ela, naquele momento, desiste de suicidar-se e a sua vida é transformada. Veja, uma história linda. Porém, o que essas pessoas estão fazendo? Elas estão fazendo chacota da experiência dela. Estão zombando da experiência dela. Algo simplesmente abjeto, vil, absurdo. A coisa funciona assim. Se a pessoa está do lado errado da justiça social, então essa pessoa pode ser alvo de todo tipo de zombaria e de chacota. Se a pessoa está do lado considerado certo por esse pessoal progressista da justiça social, do que eles chamam de justiça social, então essa pessoa tem que ser incensada, exaltada, defendida com unhas e dentes. Infelizmente, é assim que esse pessoal age.
não agem como jornalistas, eles agem como militantes que usam o espaço que tem em jornais, em revistas, em TV, para fazer proselitismo, para fazer campanha, para fazer militância. Essa é a verdade. Para começar, em primeiro lugar, Damares não está misturando religião com política. Quem está misturando política com religião, religião com política, é esse pessoal. Porque ela não falou isso, ela não contou esse testemunho numa entrevista coletiva, num evento público ligado à profissão. Não, nada disso. Ela falou isso no púlpito de uma igreja, no espaço religioso, na privacidade de sua vida religiosa, compartilhando a irmãos em Cristo como a fé em Jesus livrou ela do suicídio e curou ela do trauma do abuso que ela sofreu dos 6 aos 8 anos de idade. Quer dizer, não tem absolutamente nada a ver. Outra coisa, esse testemunho dela foi gravado há 2 anos. Ela não era nem ministra da pasta de Mulher, Família e Direitos Humanos. E mesmo se ela fosse, também não tinha problema nenhum, porque ela não falou isso no exercício da sua atividade como ministra. Ela falou isso num culto. E ela é evangélica, ela é inclusive pastora. Ela estava num culto, numa igreja, e contou o seu testemunho de vida, o seu testemunho de fé. Isso não é misturar religião com política. Quem está misturando religião com política são essas pessoas que estão atacando vergonhosamente a doutora Damares, simplesmente porque ela se opõe a posicionamentos que são defendidos por essa mídia progressista e abjeta. Claro que eu não estou generalizando, não estou dizendo aqui que toda a mídia secular vil, abjeto. Estou falando de algumas pessoas que agiram dessa forma. Outros foram respeitosos, outros simplesmente silenciaram, não ficaram falando sobre esse assunto, mas outros não. Outros começaram a repercutir isso em forma de zombaria, em forma de chacota, porque na verdade o que incomoda eles é o seguinte: o fato de ela ter mencionado Jesus como aquele que a libertou do trauma do estupro e evitou o suicídio dela. Eles não acreditam no sobrenatural, não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus. Meus amigos, em segundo lugar, eu já falei do primeiro ponto, ela não mistura religião com política. Quem está misturando religião com política são essas pessoas. Mas em segundo lugar, o Estado é laico, mas a pessoa não. A pessoa pode ter fé ou pode até escolher não ter fé nenhuma, ser ateísta, ser um ateu, uma ateia. A pessoa pode ser budista, pode ser islâmica, pode ser católica, pode ser evangélica, ela pode ter a fé que ela quiser. O Estado é laico, mas o indivíduo não é. As pessoas estão confundindo Estado laico com o Estado laicista ou laicizante. Isso não tem nada a ver com o Estado laico. Estado laico não é um Estado antirreligioso. Estado laico é um Estado que não é religioso, que não impõe uma fé sobre as outras pessoas. É um Estado que respeita todas as religiões, a pluralidade religiosa. Estado religioso é lá a ditadura dos aitolás no Irã. Isso é um Estado religioso. Estado laico é aquilo que temos aqui no Brasil e pretendemos continuar tendo, que é esse respeito às diferenças religiosas. Agora, tem gente que confunde Estado laico com castrar a religiosidade das pessoas. Quer dizer, se a pessoa é o ministro do Estado, por exemplo, ela agora tem que se castrar religiosamente. Ela não pode expressar sua fé de jeito nenhum. Ela não pode mencionar Deus, não pode falar nada disso. Nem que seja na sua vida privada, religiosa, num culto. Meu Deus do céu, o que é isso? Em terceiro lugar, o que me chama a atenção é a hipocrisia desse povo. Não faz muito tempo eu vi uma entrevista daquele cantor de rock brasileiro Lobão, em que ele falava que no início do governo do PT, quando ele ainda apoiava o governo petista, porque logo depois ele se tornaria um grande opositor do governo do PT, ele foi convidado para um evento, se não me engano, no interior de São Paulo, onde estaria fazendo um pronunciamento o novo ministro da Cultura, Gilberto Gil. E naquele evento, quando foi dada a oportunidade para o Gilberto Gil falar, ele, em vez de dar a sua palestra para depois abrir espaços para perguntas, ele resolveu já de cara abrir espaço para perguntas. E o Lobão disse, puxa, diferente, né? Vamos ver o que é que ele vai falar aí, como é que vai ser essa experiência.
E aí a primeira pergunta que foi feita, e naquela plateia ele disse que havia pessoas, inclusive de outras partes do mundo, foi perguntado a ele o seguinte: ministro, como é que vai ser a sua atividade à frente do Ministério da Cultura? Como é que o senhor vai trabalhar à frente dessa pasta? Qual é a sua proposta? Como vai ser a sua maneira de administrar a pasta da cultura? Enfim, a pergunta foi nesse sentido. E aí, quando Gilberto Gil foi responder, ele deu uma batidinha no microfone, parece que querendo testar lá se o microfone estava funcionando bem mesmo. E naquela batidinha ele resolveu então se estender dando uma batidinha e começou a batucar ali naquele microfone e de repente ele foi possuído por uma entidade. E literalmente, diante de todo mundo ali, ele começou a se balançar e a proferir palavras conforme aquela entidade dava a ele. E depois de algo que escandalizou o Lobão, depois daquela cena toda exótica e bizarra, ele volta a si e diz: bem, é mais ou menos assim que eu vou estar trabalhando à frente do Ministério da Cultura. E o Lobão, ele viu aquilo ali e disse: puxa, é algo ridículo o que aconteceu. E sabe qual foi a reação do jornalista que estava fazendo essa pergunta para ele? Nessa entrevista que eu assisti, ele disse o seguinte: puxa, mas eu acho isso super legal, que legal, o ministro da Cultura ser possuído por uma entidade lá, tal, e dizer que é assim que ele vai administrar a cultura no nosso país. Quer dizer, aquele jornalista progressista acha isso o máximo. Agora, ali ele estava misturando religião com política, porque afinal de contas, ele estava num evento político com essa conotação, estava falando ali como ministro da Cultura, a pergunta era sobre o seu trabalho como ministro da Cultura e ele simplesmente foi dar evasão à entidade lá, enfim, algo absurdo, não é? Agora, se a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, num culto, conta o testemunho de sua vida, de como Deus a libertou, veja que coisa, do trauma do estupro e a livrou do suicídio, é um alvo de chacota. Está misturando religião com política. Só para dar mais um exemplo dessa hipocrisia. Um dos críticos dela, um dos que zombaram do testemunho dela, foi o senhor Leandro Carnal, que se diz filósofo e tal. Se bem que ele pode ser professor de filosofia. Filósofo, para mim, é outra coisa. Filósofo é aquele que filosofa, que faz alguma contribuição para a filosofia. É Sócrates, é Aristóteles, é Kant, mesmo que você não goste de muitas coisas que Kant disse, eu também não concordo. Enfim, esse pessoal é filósofo, eles fizeram contribuições para a filosofia. Ele é apenas um professor de filosofia e que ganha a vida fazendo discursos de autoajuda, né? Com frases de autoajuda, de efeito, as pessoas gostam, com aquele verniz, aquela impostação de voz, ele faz muito sucesso dessa forma. E aí o senhor Leandro Carnal vai zombar dela, né? Zombar do testemunho dela, da vida pessoal, da fé da ministra da pasta de Mulher, Família e Direitos Humanos, o senhor Leandro Carnal, que disse que era um admirador de Lúcifer, do diabo. Veja na tela a declaração dele. Veja o que diz Carnal. Em seu livro Pecar e Perdoar, que é um relançamento de uma obra escrita por ele em 2014, ele usa a Bíblia para refletir sobre o julgamento e declara que, de longe, o demônio é o anjo mais interessante. Ele diz que o demônio, o erro e o desvio são muito mais sedutores. Nós gostamos dos rebeldes, nós gostamos de quem quebra a regra, nós temos uma sedução profunda pelo mal, que nós vivemos tempos luciferianos e que o diabo é um exemplo para todos, é o primeiro empreendedor de todos os tempos, porque saiu da caixinha, que sem a infração de Lúcifer a história não teria sentido, o mundo seria terrível, porque seria um mundo perfeito com anjos no paraíso. E o legal do mundo é a rebeldia, as quebras do padrão e das estruturas, e que nós deveríamos reconhecer que somos filhos do diabo e não só de Deus, que os seres humanos são filhos de Deus e do diabo.
Ele diz que não tem fé, que não acredita em Deus, na entidade, e fica exaltando o diabo, Lúcifer, dizendo que ele deve ser um exemplo para todos nós. Enquanto a doutora Damares, manifestando a sua fé em Jesus e dizendo como isso transformou positivamente a sua vida, curando-a de um trauma de estupro e livrando-a de um suicídio, isso é algo que a gente deve reprovar, repugnar, ogerizar, é algo que nós devemos desprezar, depreciar, deve ser algo de insulto, de indignação. Meu Deus do céu, esse povo realmente é abjeto. Veja, a pessoa pode nem crer em Deus, não crer em Jesus, não crer no transcendental, enfim, mas você deve, no mínimo, respeitar os sentimentos de uma pessoa, respeitar a experiência terrível pela qual ela passou e como ela conseguiu superar essa situação difícil. Mas não, em vez de se fazer isso, se faz chacota, se faz insulto. Por quê? Volta a dizer, porque tem uma coisa que incomoda essa gente. É a ideia de Deus, de Jesus, é o cristianismo. Sabe? Se você criticar o Islã, você é islamofóbico. Sabe? Se você evangelizar, você está fazendo proselitismo. Entendeu? Você pode criticar o cristianismo à vontade. Você pode xingar Jesus. Você pode zombar da fé cristã. Você não pode emitir crítica nenhuma em relação a outro tipo de fé. Mas o cristianismo pode bater à vontade. Os valores judaico-cristãos pode cuspir neles. Esse é o espírito do nosso tempo. E a gente já está avisado pelas Sagradas Escrituras que seria assim. Estamos vivendo os últimos tempos e nesses últimos tempos esse espírito anticristão, o espírito do anticristo, está em plena atividade. Ele não suporta Deus, não suporta Jesus, não suporta o Evangelho, não suporta o cristianismo. Essa é a verdade. Porque tudo isso traz consigo valores que se chocam frontalmente com o estilo de vida que esse pessoal prega para a humanidade. Eles não são filósofos, eles não são jornalistas. Em sua essência, eles são pregadores do anti-evangelho. Não é que eles não façam em algum momento trabalho jornalístico digno. Não é que de vez em quando eles fazem coisas ou digam coisas que não são aproveitáveis. Não, eles falam coisas, dizem coisas que são aproveitáveis de vez em quando, mas na primeira oportunidade o anticristianismo deles se manifesta de forma terrível, né? E eles ficam cegos. Aquelas pessoas que em determinado momento pareciam tão racionais, de repente a razão é eclipsada. Por quê? Porque nessa hora se levanta o militante que está lá dentro, que sai da casca, aflora e acaba dizendo despautérios desse tipo. Muitos desses que zombaram da doutora Damares, do seu testemunho, não estou dizendo que todos eles, mas muitos deles são pessoas que defendem o consentimento para o sexo mais cedo, que defendem que pedofilia é uma doença, que defendem a mudança de sexo para crianças. Essas mesmas pessoas zombam de uma menina que foi abusada e que conseguiu superar o trauma do abuso, inclusive o desejo de suicídio, por causa da sua fé em Jesus. Que povinho, hein? Sabe, queridos, eu não acredito em Papai Noel, eu não acredito em duendes, eu não acredito em fadas madrinhas, eu não acredito que o socialismo funciona, eu não acredito em ideologia de gênero, eu não acredito nessas utopias progressistas que tentam empurrar a força sobre a sociedade. O crente, ele não é otimista nem pessimista, ele é realista, sendo que realista com fé. Quando eu digo que o crente não é otimista, eu não estou dizendo naquele sentido da pessoa que tem esperança, não. Eu estou falando no sentido doentio, aquela pessoa que ela, em vez de aceitar a realidade, ela fica mentindo para os outros e para si mesmo sobre a realidade, sabe? A coisa é ruim e ele diz, não, está tudo muito bem. O crente não é otimista nesse sentido.
Não é uma pessoa que fica dizendo que algo está bom quando algo está ruim. Não é alguém que fica mentindo para si mesmo e para os outros para tentar superar aquilo ali e, no final das contas, quando a realidade vir com força, não adianta toda essa atitude, porque no final a conta chega. O crente não é otimista nesse sentido, né? O crente não é também um pessimista, não é aquela pessoa que, em vez de reconhecer que existem virtudes e coisas boas, assim como existem algumas coisas más, não, ele, mesmo que haja uma virtude, pelo fato de haver também algo negativo, por haver uma manchinha, ele já acha que tudo não presta. Esse é o pessimista, né? Ele acha que tudo é ruim, que nada presta. Não, o crente não exacerba, não radicaliza, ele não comete essas loucuras, mas ele é realista. Se algo é bom, é bom. Se algo é mal, é mal. Né? É preto no branco. A rosa tem um cheiro maravilhoso, mas tem também os seus espinhos. Ele aceita a realidade como ela é. A diferença é que ele, além de ser realista no sentido de reconhecer a realidade física, ele reconhece que existe uma outra realidade, uma outra dimensão da realidade, que é a dimensão espiritual. Enquanto a pessoa que não crê em Deus, que não crê no sobrenatural e que é realista, ela apenas reconhece a realidade física, ela não fica brigando com a realidade, mas ela reconhece a realidade física como ela é mesmo. O crente, além de reconhecer a realidade física como ela é, sem brigar com a realidade, ele também reconhece que existe uma realidade espiritual. Ele não vive só por vista, ele vive sobretudo por fé. Ou seja, ele vê além dessa realidade. Não é que ele nega a realidade física, ele a reconhece, ele a admite, ele a assume. Sendo que ele reconhece também, vendo além daquela pessoa que não tem fé, que existe também uma dimensão espiritual, transcendental da realidade, e não apenas a realidade física. E ele aceita ambas, ele assume ambas. O cristão, ele não acredita nessas abstrações, nessas utopias, não. Ele acredita na realidade como ela é, tanto em seu sentido físico como em seu sentido espiritual, e não fica brigando com ela, não fica criando uma filosofia para tentar impor a força sobre a realidade, mas ele aceita a realidade como ela se apresenta fisicamente e espiritualmente. É assim que é o cristão. Queridos, estamos terminando este programa e eu gostaria de, ao final, avisar para vocês que nós temos 2 programas pela frente muito especiais. Nós tivemos a oportunidade de, nesta semana, estarmos em Brasília entrevistando o presidente Jair Messias Bolsonaro, lá no Centro de Transição, no Centro Cultural Banco do Brasil. E essa entrevista vai estar sendo passada na íntegra aqui na TV CPAD, no programa O Cristão e o Mundo. E também no último programa Movimento Pentecostal deste ano, no sábado, dia 29 de dezembro, na Rede TV para todo o Brasil. O programa vai ao ar de 8 às 9 da manhã. E nós teremos também essa entrevista, não o todo dela, mas uma grande parte dela, reproduzida no Jornal Mensageiro da Paz de janeiro, que já está começando a ser vendido. Veja a capa do jornal, ali você vai encontrar uma matéria também especial sobre os evangélicos em destaque no governo Bolsonaro, sobre a grande final do Crente Bom de Bíblia, enfim. Essa edição do Jornal Mensageiro da Paz está enriquecedora, também com artigos e essas matérias que com certeza vão ser bênção para a sua vida. E vamos ter também uma entrevista com a doutora Damares. Entrevistamos ela lá em Brasília e essa entrevista vai ao ar também aqui no programa O Cristão e o Mundo, ok? Esse foi o nosso programa de hoje. Eu gostaria que você disseminasse aí não só o programa de hoje, o conteúdo dele, mas também essas entrevistas que vão ao ar aqui no programa O Cristão e o Mundo, aqui na TV CPAD, para que outras pessoas possam assistir e possam ser abençoadas pelo conteúdo destas entrevistas, ok? Que Deus continue abençoando vocês até o nosso próximo encontro na semana que vem.